Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Não dá nem para disfarçar na voz, né? Ai, vamos lá. Pilatos, a torre e a figueira. Não é Crônica de Nárnia de novo, pastor Ivan. Parece, né? Para não ficar parecido com Crônica de Nárnia, eu coloquei um subtítulo ali, que é um chamado a um genuíno arrependimento capaz de nos livrar de uma tragédia maior. Nosso texto, Lucas 13, do verso 1 ao verso 9. E uma coisa que eu tenho certeza, irmãos, certeza não é coincidência, eu prefiro dizer que é cristocidência. Deus quer falar com a igreja toda hoje sobre arrependimento. Pela manhã nós ouvimos falar sobre arrependimento a partir de 1 Samuel, capítulo 7. E quando eu vi o subtítulo do pastor Eduardo ali, sem a gente se comunicar, né, sobre os textos, eu falei, Deus quer falar conosco sobre arrependimento. Ele quer nos convidar nessa noite a abandonar os nossos pecados, aqueles pecados que só eu e você sabemos, como nós andamos muitas vezes com eles de mãos dadas durante a nossa semana. Alguns que a gente até escuta o sermão aqui, é constrangido, é convidado a uma proposta de arrependimento, mas logo ao sair por aquela porta, ao entrar no carro, ou a chegar em casa, ou no primeiro desafio da segunda-feira, nós nos vemos, infelizmente, novamente de mãos dadas com esses pecados. Então, durante a exposição da palavra, eu oro para que o Senhor incomode bastante, bastante o seu coração, bastante mesmo, como Ele incomodou o meu coração essa semana, para a gente largar aqueles pecados que a gente insiste em dar as mãos. É interessante que pregar sobre arrependimento, sobre pecado para a igreja, quase que obriga o pregador a fazer um exercício de autoconfrontação enquanto ele pensa nos pecados que ele vai trazer. Ele vai pensando nos pecados dos irmãos, das lutas de cada um, das tendências pecaminosas, e nós vamos nos encontrando também nesses pecados. Não queria que você pensasse hoje nos pecados do pastor André, você que conhece as minhas fraquezas. Eu queria que você pensasse nos seus pecados. Não quero pensar também no teu pecado, quero pensar no meu pecado. E eu quero que o Senhor nos ajude a sair dessa noite aqui, de mãos, que nós larguemos as mãos desses pecados que nós insistimos em caminhar com eles durante a nossa vida. Tá bom? Gosto muito de uma frase do Spurgeon que diz que pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Vamos ao texto? Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não, não eram. Eu vou lá afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, ele não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira, e eu não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Esse texto aqui, irmãos, é a continuidade de uma sessão que vem aí nos capítulos anteriores, quando Jesus vem
intencionalmente, ele está contando aqui parábolas e parábolas, nos últimos domingos nós temos ouvido, ele vem combater a hipocrisia dos seus inquisidores. Na maioria desses inquisidores, vocês sabem que eles eram fariseus. E ele expõe a religiosidade e a falsa espiritualidade do coração deles, uma vez que eles ainda viviam as suas vidas pela perspectiva dos seus próprios reinos internos. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece quando a gente escuta essa parábola sendo ministrada para nós. Nós nos sentimos muitas vezes hipócritas. Eu me sinto assim. Não sei você. Mas cada parábola, cada domingo é um desafio onde eu vejo, onde eu luto contra a minha falsa espiritualidade. Textos assim são abençoadores para nos colocar no lugar correto. Vale lembrar que a maioria desses ouvintes aqui tratava-se de religiosos apenas interessados em trazer temas e situações para Jesus que pudessem comprometer a sua identidade e a sua missão, caso ele desse alguma resposta incoerente, como se isso fosse possível, né? Lógico que Jesus nunca daria uma resposta incoerente. Mas é esse público que ele está dando aqui. Gente que quer fazer pegadinha com Jesus, gente maliciosa, gente que não tem uma boa intenção no coração. Mas Jesus nunca vai ser pego por eles, porque ele é totalmente bom, ele é a verdade. Mas aqui, Jesus, como alguém que não perde a oportunidade de pregar o evangelho do seu reino, o que é que ele faz? Ele aproveita dessas situações de combate, então, para corrigir a perspectiva desses personagens sobre os vários temas da vida, sempre dizendo que eles deveriam se arrepender dos seus pecados e que eles buscassem viver uma nova vida pelas lentes do reino de Deus. É um tema muito caro para Jesus aqui, a perspectiva do reino de Deus. Ele usa as parábolas para nos ajudar a sair dos nossos reinos terrenos e particulares e começar a ver a vida pela perspectiva do reino de Deus. Não é à toa que ele diz no verso 31, se você voltar um pouquinho no capítulo 12, ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e ele lhes dará todas essas coisas. É nessa dinâmica aqui que nós estamos hoje. Se você observar, o início do nosso texto faz referência ao capítulo 12. Lá no início do 13 ele diz assim, ó, nessa ocasião tinha algo acontecendo por aí, que era onde Jesus estava corrigindo a perspectiva de alguns desses religiosos com relação aos temas da falsa espiritualidade, por exemplo, como nós ouvimos aqui. Vocês ouviram falar sobre a parábola do fermento dos fariseus. Ele também tenta corrigir o tema do desapego material. Para isso, nós ouvimos também aqui a ministração da parábola do rico insensato, lembram? E também o tema da prontidão para o reino de Deus, que nós ouvimos, se eu não me engano, no domingo passado, quando nós ouvimos sobre a parábola do servo fiel. Hoje aqui a questão desses inquisidores de Jesus tem a ver com a má compreensão que eles têm sobre as tragédias e os sofrimentos que acontecem no mundo. Na concepção desses personagens aqui, irmãos, algumas pessoas sofriam mais que as outras porque elas tinham mais pecados. Já deve ter ouvido falar isso por aí, né? Está em sofrimento porque está em pecado. Não necessariamente é o pecado, né? É quando Jesus aqui ele entra em cena e ele não só corrige esse pensamento errado, essa teologia errada, essa relação entre sofrimento e pecado, mostrando que as tragédias são próprias de um mundo caído e não necessariamente resultado do pecado de alguém sobre si e sobre os outros. Mas ele também aproveita disso aqui para redirecionar o tema para um foco espiritual, mostrando a eles que existe uma tragédia muito maior do que a que eles trouxeram como pauta. É como se Jesus pegasse o tema ali e dissesse, tá, vocês estão me contando sobre uma tragédia, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês estão perdendo tempo com esse tema, porque existe uma tragédia muito maior, e eu preciso falar dessa tragédia para vocês. Lembram? Eles faziam relação de sofrimento, tragédia com pecado. Se fosse assim, irmãos, a minha gripe aqui resultou, teria sido meu pecado essa semana, né? Mas não foi, foi o ciclo lá, 1, 2, 3, 4, e eu fui o último, né? Na verdade, a minha reação diante dessa gripe chata pode ser boa ou pode ser ruim, né? Eu posso muito bem dizer, Senhor, obrigado, porque eu fui o último da família e não arriou todo mundo junto. Então, pude cuidar deles agora, a vez deles cuidarem de mim, né? Eu posso reclamar também
Senhor, logo no dia que o Senhor me escolheu para pregar, eu gripei. Então, tudo depende de como a gente olha. A gente aprende aqui, nem tudo é de fato. Todo o sofrimento que acontece é por causa do pecado. Tá? Hoje nós vamos ser levados, irmãos, a pensar da perspectiva do reino de Deus, que a maior tragédia não é sofrimento desta vida, mas é viver sem arrependimento e, como consequência disso, ter que enfrentar a eternidade sem Deus. Um sofrimento eterno sem Deus. Isso sim é trágico. Isso é trágico para você. Te assusta? Te arrepia a espinha em pensar na possibilidade de passar um sofrimento eterno distante de Deus? Isso é trágico. E é isso que Jesus vai focar nessa noite aqui, diante desses personagens. O texto que nós lemos nos apresenta aqui, irmãos, 3 cenas, que à primeira vista, quando eu peguei o título do texto e o sermão, eu falei, nossa, mas como assim? Aqui, essas 3 figuras aqui, que trabalho que eu vou ter para costurar isso aqui. Mas não precisa, porque a própria palavra faz isso para a gente, né? É só a gente ler o texto e o contexto, e o Senhor vai usando o Espírito Santo para ajudar a gente a conectar essas ideias. Inicialmente, essas 3 figuras parecem desconectadas, mas vocês vão perceber que elas carregam uma única mensagem central, que é a seguinte: todos nós precisamos nos arrepender urgente e verdadeiramente dos nossos pecados, se quisermos estar livres da tragédia final de uma vida separada eternamente de Cristo. Se nós olharmos novamente aqui para o capítulo 12, nós vamos perceber que Jesus está tratando, o contexto aqui é dos terríveis acontecimentos que precederão a sua vida, a sua vinda. E por isso ele chama os seus ouvintes a estarem prontos para isso, como nós cantamos aqui, mantendo as suas mentes concentradas o tempo todo nas questões espirituais do reino de Deus. Como a gente se desconcentra disso, não é, irmãos? Que luta para nos mantermos concentrados nas questões espirituais durante a nossa semana. Só vamos conseguir isso se passarmos pela via do arrependimento diário. De uma vida que vive se arrependendo. Cuidado, não é licença para pecar, tá? Não é sobre isso. Mas dentro desse quadrante da redenção do crente, que passa por criação, queda, redenção e glorificação, esse quadrante ainda, por causa do pecado que nos afeta de alguma forma, nós precisamos constantemente viver uma vida de arrependimento. Acreditem, mas tem gente que tem muito tempo que não se arrepende. É possível que em algum momento da minha vida e da sua vida nós ficamos tão enredados por alguns pecados que nós não tínhamos nem força para confessar os nossos pecados. Já passaram por isso? Isso é tão ruim, irmãos. Isso é tão ruim. Mas ao mesmo tempo isso é libertador quando nós aprendemos a lidar com essas 2 palavras, arrependimento e santidade, constantemente. É nesse contexto de tragédias passadas, presentes e futuras, que algumas pessoas chegam até Jesus e contam a ele esse terrível acontecimento, buscando observar qual era a reação de Jesus. Se vocês observarem os primeiros versículos, eles contaram a Jesus que Pilatos mandou matar galileus no pátio do templo, enquanto esses galileus faziam o sacrifício. E ele misturou o sangue desses galileus com o sangue de seus sacrifícios. Certamente, irmãos, isso aqui é um acontecimento chocante. É violento. E carregado de significado religioso e político, tão importantes para os nossos tempos. E a expectativa daqueles ouvintes era clara. Eles queriam uma explicação da parte de Jesus. Vejam, essa chacina não é descrita na literatura secular, e sim registrada somente aqui nas Escrituras, somente no Evangelho de Lucas. E mesmo que as motivações tanto de Pilatos quanto das pessoas que levaram essa tragédia até Jesus aqui são desconhecidas, existem algumas sugestões de alguns comentaristas por que eles estavam fazendo essa fala com Jesus. Primeiro, ou era para colocar Jesus contra Pilatos e envolver-o numa trama política. Mas Jesus sabe muito bem e ficar concentrado nas coisas espirituais. Preste atenção, Jesus não é isentão politicamente, tá, irmãos? Ele entende sobre governo, ele entende sobre política. Mas aqui nesse contexto ele está totalmente concentrado com a sua agenda a partir do céu. É a agenda do céu que manda na agenda da terra. Jesus ele não entra no mérito dessa questão aqui. Segundo, ou talvez para alertá-lo, para protegê-lo de Pilatos. Tamanha era a ferocidade de Pilatos. Terceiro, ou saber de Jesus o que ele pensava sobre a relação de sofrimento e pecado.
parece que essa última sugestão aqui dos comentaristas faz um pouquinho mais sentido, certo? Uma vez que a mentalidade judaica é que havia uma teologia como essa, que a ideia de que tragédias específicas são punições diretas por pecados específicos. Em outras palavras, eles, os galileus, sofreram isso aqui porque eles eram piores do que os outros. Mas do jeito de Jesus de ser, do jeito de Jesus de aproveitar as oportunidades, os conflitos para pregar sobre o reino de Deus, como eu já disse para vocês, Jesus ele não perde uma oportunidade, irmãos. Jesus está sempre pregando. A gente devia fazer isso, a gente devia imitar Jesus nisso. A gente deveria ver os conflitos como uma oportunidade para pregar sobre ele, para anunciar. E muitas vezes o que nós fazemos? Nos envolvemos numa camada do conflito por uma perspectiva totalmente terrena, errada. Mas Jesus não. Ele usa disso como um ponto de contato para exortar aqueles homens que, se eles não se arrependessem dos seus pecados, certamente eles estariam diante da maior tragédia que um ser humano poderia ver. Que não era a morte dos galileus aqui no caso, mas era a separação eterna de Jesus. Vejam que Jesus, ele não ignora a tragédia. Talvez você pense, nossa, mas Jesus foi indiferente com relação à fala deles. Não, ele não ignora. Ele apenas redireciona o foco do debate a partir de uma perspectiva espiritual. Ou seja, Jesus ele aproveita o ensejo não para se envolver com questões políticas a fim de condenar Pilatos pela sua crueldade. Não, ele não faz isso. Ele não faz isso nem para defender os galileus brutalmente assassinados, mas para fazer um alerta aos seus informantes, a fim de examinarem o seu próprio coração e pensarem a respeito dessa grande tragédia que eles não conseguiam perceber. O que Jesus faz aqui? Ele quebra imediatamente a lógica do pensamento desses homens aqui. Jesus está tentando abrir os olhos espirituais deles. E no verso 2 e verso 3 ele responde assim: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, os galileus, todos vocês também perecerão. Perceba o que Jesus está fazendo aqui. Ele não entra na curiosidade deles. Ele não alimenta a especulação deles. Ele redireciona o foco. Enquanto eles queriam discutir o pecado dos outros, tentando pegar Jesus, Jesus os chama a considerar o próprio pecado e se arrependerem dele. Hoje à mesa, no almoço, eu fiz um comentário sobre um familiar que eu considero que estava em pecado. E o sermão veio, não fala dele. Olha para o seu pecado. Já pregou com ele, já falou para ele. Mas não é sobre ele. E nem conte do pecado dele para o outro. A gente é mestre nisso, não é? É como se Jesus estivesse respondendo a eles em outras palavras: vocês querem falar de tragédias? Vamos falar então de uma tragédia maior. A tragédia do pecado que afetou toda a humanidade e da qual vocês também devem se arrepender urgentemente para escapar dela. E é aqui, meus irmãos, que nós começamos a perceber em 3 cenas essa exortação de Jesus para abrir os olhos espirituais dos seus ouvintes sobre esse tema aqui. Como eu já disse a vocês, vejam que Jesus não está apenas corrigindo uma ideia equivocada aqui, mas ele está chamando os seus ouvintes a uma mudança de vida urgente, que só pode vir pela via do arrependimento. Primeira cena envolve Pilatos e os galileus, aí do verso 1 ao verso 3. Vejam aí que nessa primeira cena, Jesus ele está desmontando primeiro o falso pensamento daqueles homens. Referindo-se ao sofrimento daqueles galileus que sofreram nas mãos de Pilatos. Eles pensavam, se eles sofreram assim, é porque então eles eram piores. Vejam como isso aqui pode se tornar muito perigoso, irmãos, se nós dermos linha para isso aqui. Esse pensamento pode nos levar a construir um caminho equivocado de que coisas ruins não podem acontecer a pessoas boas. Já ouviu alguém em crise por aí? Mas como assim? Ele era tão bom, era um bom cidadão, fazia as coisas certinho. Como que pode acontecer isso com ele? E quando a gente pensa isso sobre a gente, é pior ainda, né? Como assim? Eu estou colado com Deus aqui, estou me santificando, estou buscando o Senhor e o negócio parece que está piorando.
É mais ou menos isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está ajudando esses cidadãos a entenderem que o pensamento deles não é bíblico. Vejam como isso é perigoso. Porque Deus permite coisas ruins acontecerem com pessoas boas. Hora ou outra a gente escuta essa pergunta por aí, não é verdade? A questão é que quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós aprendemos que lá no fundo, por causa da condição depravada da nossa natureza, Romanos 3,10, não há um justo sequer. Romanos 3,23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando nós aprendemos isso, nós descobrimos lá no fundo, irmãos, que a gente volta para casa de cabeça baixa e descobre que ninguém é bom aqui. Se gritar, pega ladrão, não fica um. Se gritar, pega pecador, não fica um. Não é verdade? Essa é a nossa condição. A questão é que quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós chegamos a essa conclusão. E isso não é ruim. Isso é bom. Ou deixa eu te perguntar uma coisa. Você se acha bom? Já teve uma época da sua vida que você achou bom? Eu sou bom. Sou bom. Não estou dizendo que você não tem habilidade, que Deus não te deu habilidade para isso ou para aquilo. Mas quantas vezes nós temos mais uma tendência de olhar para o outro, falar do pecado do outro, comentar com os outros sobre o pecado do outro, nos achando no direito de fazer isso. Você se acha bom? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se acha bom, então você vai ter que lidar com as palavras de Jesus, que foi quem disse em Lucas 18:12. Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Irmãos, que o Senhor comece a nos colocar no nosso lugar, enquanto vocês estão ouvindo essa mensagem, como Ele tem feito comigo. Coração teimoso. Por isso, em vez de acompanhar o pensamento deles sobre pecado e sofrimento, Jesus primeiro quebra a lógica deles e diz: de fato, o que vocês estão falando é uma grande tragédia, mas há uma tragédia maior que todos vocês estão sujeitos, a de acharem que são menos pecadores que os outros. Percebam aqui, meus irmãos, que quando nós começamos a trilhar um caminho, que nós não nos achamos tão pecadores assim, ou que nos achamos menos pecadores que os outros, cuidado. Inevitavelmente, nós começamos a trilhar uma postura de soberba espiritual. Ela vai se instalando na gente. Soberba espiritual. A gente critica a soberba espiritual dos outros e a gente comete também a soberba espiritual por outro lado. Quando a gente começa a trilhar esse caminho, que nós não nos achamos tão pecadores assim, ou que nos achamos menos pecadores que os outros, a gente começa a trilhar também um caminho de falta de misericórdia. Pode observar como a gente fica menos misericordioso, menos paciente. A gente nem quer perdoar mais os outros. É isso, irmãos. Essa é a luta do coração. Eu não vou perdoar, não. Se vira. Né? Que coisa triste isso que acontece com a gente. Me lembro que na igreja de São Paulo, um dia um membro me procurou e disse assim: pastor, o senhor prega só sobre pecado? Para de pregar sobre pecado. Eu falei: é sério? Que bom que está incomodando. Né? A gente fala de graça, mas a gente fala de pecado, irmãos. Essa é uma geração que a gente vive, que poucas igrejas chamam o arrependimento, a mudança verdadeira de vida. Graças a Deus, porque a tua igreja, essa igreja aqui ainda prega sobre pecado. Graças a Deus por isso. Percebam que quando nós começamos a trilhar então essa direção, nós desenvolvemos soberba espiritual, falta de misericórdia e perdão para com os outros, de falsa santidade. A gente fica ácido. Esse juízo crítico, essa ausência de autoconfrontação e arrependimento dos nossos pecados. A gente não faz mais esse exercício com a gente. E, por fim, nos vemos totalmente afastados de Deus. Percebam que Jesus não está dizendo que aquelas pessoas eram inocentes. Não, não, não. E nem que nós somos melhores. Ele está dizendo algo muito mais profundo. Todos somos pecadores, alvos da tragédia do pecado que nos separa de Deus. E por isso todos nós precisamos de uma vida de constante arrependimento e santidade. Todos os dias, até a volta de Jesus. É isso que nós precisamos. Já perceberam como hora ou outra nós somos tentados a julgar os pecados dos outros a partir da nossa régua? Não é?
A gente compara o que a gente fez, o que a gente não fez, e a gente coloca na nossa régua. E geralmente nós subimos a régua para os outros e diminuímos a régua para nós. E começamos a ter pensamentos do tipo, eu não sou tão ruim assim quanto aquele irmão. Eu nunca fiz o que aquele irmão fez. Olha como essa trilha é perigosa. É curioso como nós temos uma habilidade, irmãos, quase automática de enxergar falhas nos outros. Quantas vezes os pais enxergam falhas nos filhos, mas não enxergam as suas próprias falhas? Quantas vezes os filhos enxergam falhas nos pais e não enxergam suas próprias falhas? Cônjuges fazem isso um com o outro. Nós aqui na igreja, nos nossos ministérios, nas nossas funções, às vezes mudam apenas de forma, de intensidade ou de justificativa. Nós criticamos alguém, por exemplo, por mentir, mas chamamos nossas próprias mentiras de meias verdades ou de omissões necessárias. Nós apontamos o dedo para quem é arrogante, enquanto alimentamos o orgulho silencioso, achando que nós somos mais humildes que os outros. Irmãos, nós somos muito ruins. Deus tenha misericórdia de nós. Nós condenamos a falta de perdão, mas guardamos ressentimentos antigos. E aí? Tem ressentimento antigo aí, guardado? Família, igreja, trabalho. Irmão que era de outra igreja. Como a gente faz isso? Como a gente coleciona? A gente vai colocando debaixo do tapete esses ressentimentos antigos e viramos uma pessoa amargurada. Isso é uma tragédia, irmãos. Isso sim é uma tragédia. Reprovamos quem julga sem perceber o quanto nossos pensamentos estão cheios de julgamentos internos. E se a gente continuar pensando e fazendo paralelos aqui, a gente vai passar a noite toda aqui. O que Jesus está dizendo aqui para os seus inquisidores hipócritas é que antes de julgar o pecado do outro, que avaliem a si mesmos. Como foi bom ouvir isso essa semana. E a partir dessa autoavaliação, sejam humildes em reconhecer a luta contra a sua velha natureza e rápidos para se arrependerem delas, em vez de ficar procurando motivos nos outros. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus não nos chama à comparação, mas ao arrependimento. É assim que a gente tem que avaliar durante a semana. Estou comparando, estou tentando terceirizar alguma coisa aqui, estou tentando me sentir menos culpado. Não é sobre comparação, é sobre o arrependimento de cada um. Ele traz essa exortação aqui, porque quando começamos a olhar para o pecado dos outros, naturalmente a gente começa a deixar de lidar com os nossos pecados. É ou não é? É assim ou não é? Quando nós analisamos tragédias alheias, nós vamos ignorando a condição trágica do nosso próprio coração. Culto para mim é um milagre. Isso aqui é um milagre. É um milagre. Só o Senhor Jesus, que é bom, é capaz de reunir tantos pecadores ruins, redimidos num lugar só e fazer a coisa acontecer. Isso aqui é graça de Deus. É graça de Deus. Eu acho que eu deveria chegar mais assim na igreja, no meu lugar. Humilde. Me confessando. Vou me esforçar para fazer isso. Já estou me esforçando durante a semana. Jesus ajuda, eu confio nele. Cantamos aqui que nada vai nos separar do amor dele. Graças a Deus por isso. Gostei muito, pastor Eduardo, do verbo que o senhor usou hoje de manhã. Eu gosto muito desse verbo também. Sabe o que é bom para quem é crente? É que crente pode retornar. A gente pode retornar, irmãos. A gente pode voltar. De novo, não é licença para pecar. Mas o sacrifício de Jesus, que é eficaz, é suficiente. Ele nos dá, dentro desse quadrante da redenção, a possibilidade de voltar. Acabou esse quadrante, glorificação. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Segunda cena aqui agora do verso 4 e verso 5. Vejam que na sequência Jesus traz um segundo exemplo. Aqui ele diz: e aqueles 18 que morreram quando saiu sobre eles a torre de Siloé, vocês pensam que eram mais culpados do que todos os outros que viviam em Jerusalém? Novamente ele responde: eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, percebam que Jesus diz de novo aqui. Vejam que agora Jesus muda o tipo de tragédia, para você ver que o problema não é a tragédia. O problema é o coração que está por trás da tragédia. O problema é esse coração trágico. Antes era um cenário de violência política, agora a circunstância é o quê? Um acidente. Vejam como isso aqui é importante para nós, irmãos. Jesus está mostrando que seja uma tragédia causada por homens ou por circunstâncias, o ponto não muda.
Todos nós precisamos de arrependimento da grande tragédia ou do grande acidente que o pecado nos causou ao nos separar de Deus. Enquanto muitas vezes nós tendemos a classificar sofrimentos como: esse foi injusto, aquele foi consequência, não, esse foi azar. Tem gente que fala que tem azar, viu? Cuidado. Aquele foi julgamento. Jesus, ele não entra nessas categorias aqui. Ele vai direto ao ponto central, que é a condição espiritual de quem está ali inquirindo aqui. Para Jesus, aquelas 18 pessoas que sofreram a tragédia da Torre de Siloé, elas não sabiam que aquele seria o seu último dia. Olha a veia que Jesus pega aqui nesse conflito. Para Jesus, os galileus que foram assassinados por Pilatos não sabiam que aquele culto terminaria em morte. Aquelas tragédias eram terrenas e passageiras. E se aquelas pessoas não tivessem se arrependido da grande tragédia do pecado, aí sim, o fim delas seria trágico. Veja que isso vale também para nós, irmãos. Pensa nessas perguntas. Já vivemos uma vida que respira arrependimento e santidade? É assim? É o seu estilo de vida? Ou nós vivemos pela perspectiva do remorso, como nós ouvimos pela manhã, que busca adiar. Gente, remorso é para buscar adiar o genuíno arrependimento que o Senhor espera de nós. É isso que a gente faz. A gente acha que controla o tempo. Remorso é isso. Remorso não é arrependimento. É uma resposta superficial para o pecado. É assim, a gente fica constrangido aqui, a gente entende a mensagem, a gente toma uma decisão, mas logo ali fora a gente já dá a mão de novo para o pecado. Que luta. É a falsa sensação de que nós podemos brincar com o pecado sem sermos afetados por ele. Vai brincar com o pecado. Ele vai afetar a gente. Ele vai matar a gente. O salário do pecado é a morte. É brincar com o elástico da longanimidade de Deus, se enganando que em algum momento ele não vai estourar. Ele vai estourar. Ouvimos no domingo passado pela manhã o Senhor exigindo santidade do povo dele. A conta chega, irmãos. Para quem vive num padrão pecaminoso, a conta chega. A conta chega. E não é legal. Há uma diferença profunda aqui entre remorso e o verdadeiro arrependimento. Escute, o remorso, ele olha para o pecado e se entristece por aquilo que perdemos diante dos outros, como a nossa imagem, a nossa reputação ou a expectativa quebrada. Isso é remorso. Já o arrependimento nos conduz a um lugar muito mais profundo. Ele nos revela quem realmente somos nós diante do Senhor. Sem máscaras, sem justificativas. O remorso diz: eu não acredito que eu fiz isso. Mas o arrependimento confessa com humildade: sim, eu fiz isso. Eu fiz. E eu reconheço que esse pecado revela algo ainda mais profundo dentro de mim que precisa ser transformado. É diferente. É muito mais profundo. Perceba, o remorso, ele pode até produzir tristeza, mas ele não gera mudança verdadeira, como ouvimos hoje pela manhã. Ele tenta resolver o problema apenas na superfície, com promessas de não fazer de novo. Já o arrependimento nasce quando nós enxergamos a gravidade do pecado, não apenas nas ações, mas na condição do nosso próprio coração. Ele não trata apenas os frutos visíveis, mas ele busca a raiz escondida. Eu ensinei lá em casa, para os 4, nessa cultura de autoconfrontação e de aconselhamento bíblico dentro de casa. Uma frase que hora ou outra eles repetem para mim. Esses dias dentro do carro. O carro é bom para conferência familiar, né? Não tem como pular. Fica todo mundo preso ali dentro. Né? E eles estavam corrigindo o meu pecado. E um disse assim: pai, e aquela pergunta que o senhor ensinou para a gente, qual é a motivação do seu coração? Aí puxa o tapete. Fez essa pergunta, não tem para onde correr, a não ser que a gente queira desobedecer descaradamente. É nesse momento que, como o apóstolo Paulo, nós reconhecemos nossa total dependência da graça. E ele diz: miserável homem que eu sou. O remorso olha para as consequências e apenas se lamenta. O arrependimento olha para Deus e se rende. Ele diz: estou aqui, Senhor, humilhado, sem entender como o Senhor vai me corrigir, mas pode me corrigir, porque eu sei que até a tua correção é boa. Salmo 51, Davi não coloca a culpa no povo, no profeta, na família. Ele tenta enganar por um tempo. Mas lá do verso 4 para frente ele começa a dizer: fui eu, Senhor. Fui eu. E eu estou disponível para a tua correção. Faça como o Senhor quiser, porque até a tua correção é boa. Isso é arrependimento. Diferente.
Acreditem, mas quem vive de remorso é um escravo do pecado, que acredita que tem o controle de decidir quando vai se acertar com Deus, e nós não temos esse controle. Jesus está dizendo aqui, não adiem o arrependimento, é hoje, é agora. Porque a maior tragédia não é morrer de forma inesperada, a maior tragédia é morrer sem estar reconciliado com Deus. Irmãos, a morte é imprevisível, a vida é frágil, por isso o arrependimento não pode ser adiado. Vejam, até aqui Jesus confronta os seus ouvintes e ele desmonta as suas falsas seguranças, os chamando agora à urgência de um genuíno arrependimento capaz de livrá-los de uma tragédia maior. Mas agora a última cena, ele faz algo diferente, ele conta uma parábola que revela não apenas a urgência do arrependimento, mas também a longanimidade de Deus para que ninguém se apresente como indesculpável. Ninguém vai poder se apresentar diante de Deus como indesculpável. Romanos diz isso, né? Capítulo 1, do verso 18 ali para frente. Ninguém. Na terceira cena, Jesus ele conta sobre um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. Segundo Jesus, esse homem foi procurar fruto nela, mas o que acontece? Ele não encontrou. Por 3 anos esse homem buscou fruto e não encontrou nada. Então ele diz, corte-a, porque está ocupando inutilmente a terra. Quantas vezes nós, quando a nossa paciência com o pecado do outro é assim, a gente diz a mesma coisa, corta, Senhor. Tem um jeito legal para falar assim, mas um eufemismo mais crente é, promove, Senhor. Né? Promove. Né? Quantas vezes nós matamos os nossos irmãos? Senhor, eu não aguento mais. Promove. Corta, Senhor. Aqui, meus irmãos, a imagem é clara. A figueira, ela representa alguém que recebeu oportunidades, recebeu cuidado, recebeu tempo, mas não produziu fruto. Nós podemos dizer que foi alguém que ouviu a palavra todo domingo. Alguém que esteve perto das coisas de Deus, que sentou por muitos anos nestes bancos, que cantou no coral. Mateus 7, 22, 23 fala sobre esse público aí. Mas sempre ao sair daqui não demonstra arrependimento verdadeiro. Vejam que da mesma forma que Israel era a videira de Deus, plantada por Deus, cuidada por Deus, assim nós somos a figueira de Deus, plantada e cultivada por Ele. Nós ocupamos aqui uma posição especialmente favorecida. Deus separou Israel dentre as nações. Ele protegeu, Ele abençoou e deu a sua lei, deu suas promessas, deu os seus milagres e os seus profetas. De igual modo a nós, irmãos, Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu o evangelho, Ele nos deu o seu espírito, Ele nos deu a sua presença. Ele nos deu o seu poder para vencer o pecado. Ele espera de nós frutos espirituais. Porque Ele não se contenta com folhas, Ele quer frutos. Você dá frutos? E aí então vem a sentença, corte-a. Mas olha que coisa legal, nesse momento surge uma figura na parábola que é o viticultor, e ele diz o quê? Senhor, deixa ainda este ano. Eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto, bem está. Se não der, então o Senhor corta. Que cena poderosa, meus irmãos. Aqui nós vemos o evangelho da oportunidade. Aqui nós não deveríamos cancelar os nossos irmãos, os nossos filhos, as pessoas difíceis da nossa vida. Estou pregando para mim. Nós deveríamos dizer, Senhor, tenha misericórdia deles assim como o Senhor tem de mim. O Senhor não me cortou, não corta não. Converte o coração. Salva. Me permita ver com os meus próprios olhos a mudança disso. Não sei quanto tempo isso vai acontecer, mas me permita que essa seja a minha e a sua oração. Ele dá novamente uma oportunidade. Eles entram em cena a benignidade de Deus e a mediação de Cristo aqui. Por causa da intercessão de Cristo, Deus nos trata com misericórdia e não nos julga consoante os nossos pecados. Ele nos dá mais uma chance. Ele nos oferece mais uma oportunidade. Aqui nós vemos 2 verdades andando juntas. A justiça de Deus que exige fruto e a graça de Deus que concede tempo. Aqui nós vemos que Deus é paciente. Ele é longânimo. Ele dá oportunidades, mas essa paciência não é infinita. Existe um limite e um tempo de resposta. Mais algumas perguntas para nós. Quais são aqueles pecados que constantemente nós somos confrontados enquanto somos expostos à palavra domingo após domingo? Que a gente até pensa em abandonar, mas quando nós saímos por aquela porta, damos novamente as mãos a eles. Pensa aí. Dá nome para o pecado.
Quais são aqueles pecados que sabemos que nos fazem mal? A gente sabe que faz mal. Mas ainda assim teimamos em ficar casados com eles. Quais são aqueles pecados que comprometem a nossa aliança de amor que dizemos ser exclusiva com Deus, uma vez que na prática temos uma aliança também com eles? Adultério espiritual. Mentira. Orgulho. Eu fui fazendo a lista. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Pecados da língua. Pecados sexuais. Avareza. Egoísmo. Ira. Impaciência é pecado. Desobediência aos pais, está lá em 2 Timóteo 3. Lá no meio daquele pacote de pecados dos homens dos últimos dias, dos últimos tempos. Vitimismo. Ciúmes. Inveja. A lista aqui vai. Você conseguiu dar check em algum aí? Essa parábola nos confronta profundamente porque ela nos obriga a fazer uma pergunta honesta, irmãos. Na nossa caminhada de um mundo cheio de tragédias, estamos produzindo frutos de um genuíno arrependimento que pode nos livrar da nossa maior tragédia, que é a de estarmos sempre separados de Deus? O verdadeiro arrependimento que nos livra de uma tragédia maior é aquele que nos leva, em primeiro lugar, a reconhecer quem somos nós. Quem somos nós? Pecadores necessitados da perspectiva do reino de Deus, todos os dias, todos os dias. Precisamos também saber quem é Cristo. Quem é Cristo nessa cena aqui? É o único capaz de nos perdoar os pecados e conduzir a uma vida de santidade. E precisamos também saber quais as decisões transformadoras que nós vamos tomar a partir desses dois entendimentos. Ou seja, ou nós matamos o pecado em nós, ou o pecado nos mata. 3 aplicações práticas como revisão. Arrependimento não é sentimento, é mudança de direção. Muitas pessoas confundem arrependimento com remorso. Choram. Né? Ah, mas ele chorou, mas não mudou. Se emociona. Se sentem mal, mas continuam vivendo da mesma forma. Arrependimento bíblico pode até ter lágrimas, mas ele é, na essência, a mudança de mente e de caminho, de direção. Segundo, o templo da graça é agora. Se Deus ainda não cortou a figueira, é porque Ele ainda está sendo paciente. Cada dia é uma nova oportunidade, mas não devemos confundir paciência com aprovação. Terceiro e último, a ausência de fruto é um alerta sério para mim e para você. Uma vida sem transformação constante deve nos preocupar, irmãos. Não para gerar desespero, mas para nos levar ao arrependimento verdadeiro. Não adianta ouvirmos o sermão. Pedirmos mais uma vez nessa noite que Deus tenha misericórdia de nós e nós não reagirmos à misericórdia dele. Recapitulando o tema do nosso sermão, a maior tragédia não é o sofrimento dessa vida. A maior tragédia é viver sem arrependimento dos nossos pecados e enfrentar o sofrimento de uma eternidade sem Deus. Os galileus morreram. Os 18 da torre aqui que Jesus também traz como ilustração morreram. A figueira estava prestes a ser cortada, mas nós estamos aqui ainda, vivos, ouvindo essa palavra e sendo chamados a abandonarmos os pecados que nós ainda insistimos em ficar de mãos dadas. Eu oro, irmãos, para que nós saímos daqui hoje com uma consciência clara de que não somos melhores do que ninguém. Combinado? Que não podemos brincar com a longanimidade de Deus. Combinado? E que por isso devemos então viver uma vida de confissão e arrependimentos diários, a fim de estarmos livres da maior tragédia que um homem pode experimentar. Se você quiser durante a semana ir conversar um pouco com um dos pastores e um dos presbíteros, alguém que possa te apontar para Cristo, uma irmã, procura, às vezes você não consegue nem dar o nome para o pecado, não consegue sair dessa coisa enredada. Confessa junto com o outro. Marca para conversar. Aí a gente se ajuda. Com todo prazer, a gente vai conversar um pouco mais. A gente vai se curvar diante do Senhor. E a gente vai buscar na palavra dele meios para livrar você de uma tragédia maior. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. E que nós reajamos à misericórdia dele.
Quero fazer esse exercício com você antes de impetrar a bênção. Quais foram os pecados que o Senhor trouxe à sua mente aí? Dê nome a eles. Romanos 5:20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente pode retornar. Mas não é retornar para ficar voltando o tempo todo lá, é para abandonar esse pecado. Não é para ser um sonorizador, como aquelas lombadinhas que aparecem uma próximas das outras. É para ser uma lombada cada vez mais distante, até que ela suma. É desse jeito que nós precisamos pensar nos pecados, que nós ainda, infelizmente, estamos sentados nos bancos, de mãos dadas com eles. Larga. Quero fazer uma oração cantada com vocês. Mas não quero que você cante só por cantar. Não quero que a música sensibilize você. Eu quero cantar com quem quer se arrepender. Eu estou junto nesse pacote. Vamos fazer isso junto. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Nos ajuda, Senhor. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Larga o pecado, diz para o Senhor: eu me arrependo. Eu me arrependo. O refrão: eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. E ajuda a gente a tornar essa decisão de hoje um divisor de águas na nossa vida. Que a gente não se veja mais de mãos dadas com o pecado. Nos ajuda. Até que Tu venha nos buscar. Essa é a minha oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.